vamos continuar os estudos que nós havíamos começado no domingo passado. Eu espero que seja possível que os irmãos vejam aqui na tela. Não. Então, eu peço que se os irmãos não tiverem conseguindo ver, que chegue um pouquinho mais para frente, tá? Para a gente utilizar mesmo esse recurso, porque vai ser realmente necessário. Nós fizemos então a aula passada falando um pouco da questão da estrutura da igreja, das coisas centrais e das coisas que não são centrais em uma igreja. E houve então alguns questionamentos e eu estive pensando sobre eles, e apesar de ser uma coisa assim um pouco chata da gente ver, que é a questão da história da igreja, eu vou precisar então passar isso para poder explicar as coisas, para a gente saber o que elas são e o porquê que elas são desse modo, né, atualmente. Então, eu peguei alguns dados que vocês já devem ter visto, né, nos jornais, na internet. Eu peguei principalmente ali do site Wikipedia, tá? Tem essa questão de ser confiável, de não ser confiável. Aqui o que eu vou passar é algo que é para ser consultado depois com calma. Então eu não vou dar uma precisão, uma certeza absoluta sobre as coisas, tá? Então fica a critério dos irmãos, né? Depois vai ver o vídeo, vai consultar, né? Consultar esses dados. Eles estão então razoavelmente corretos, não vou te dar 100% de certeza. A fonte que eu peguei principalmente é o site Wikipedia, tá? Então, o que esse primeiro slide aqui, essa primeira tela da apresentação está nos mostrando aqui, tá? Ele diz o seguinte: atualmente temos cerca de 7, já atualizado, tá? 7,9 bilhões de pessoas no mundo. E nisso, que está atualizado, estima-se que em 15 de novembro desse ano, né, atingiremos a marca dos 8 bilhões de pessoas. Então hoje no planeta Terra nós estamos para alcançar um número muito alto de 8 bilhões de pessoas, ok? Então vamos seguir em frente. Conforme o censo do IBGE de 2022, né, esse censo ainda está ocorrendo, ele dá ali um valor de estimativa. Olha, nós pretendemos alcançar esse número aqui, provavelmente é esse número. Então ele estima que no Brasil nós tenhamos um total de 215 milhões de brasileiros, né? Esse número ainda vai ser confirmado pelo censo que eu coloquei ali. Então, no mundo nós temos quase 8 bilhões, no Brasil são 215 milhões, né? Então, para dar aí um número, por exemplo, de 1 bilhão de pessoas, você tem que pegar, por exemplo, se fosse 250 milhões, seria, para dar esse número de 1 bilhão de pessoas, seria 4 vezes a quantidade de pessoas que teria no Brasil, se fosse 250 milhões de pessoas, tá? Isso para dar 1 bilhão de pessoas, no mundo tem 8. Então nós somos um pedacinho de terra com um pouquinho de gente em comparação com tudo que existe no mundo. Tem lugares como a China que tem o equivalente a uns 4 Brasils, né? 4 quantidade de Brasil. 4 vezes mais. Índia, a mesma coisa, né? Então, são países superlotados de pessoas. Estados Unidos tem lá seus 300 mil, Rússia mais uns 200 e tantos mil, e por aí vai, né? Continuando, o censo do IBGE nos últimos anos sobre a quantidade de evangélicos, então, temos 8 bilhões de pessoas no mundo, 215 milhões de pessoas no Brasil,
E desses 215 milhões de pessoas no Brasil, nós temos então hoje, atualmente, em torno de uns 50 milhões, 50 e poucos milhões. Esse número lá no final ali de 2022 é um chute que eu fiz, tá? Então, dos 42 milhões que o censo de 2010 deu de evangélicos, eu joguei uma proporção de mais umas 15 milhões de pessoas, tá? Que é o que vinha acontecendo nos outros anos. Então você vê que ele vem praticamente meio que dobrando. Quando ele chegou ali nos 26, ele aumentou, nos 13 milhões ele praticamente dobrou, nos 26 ele aumentou mais uns 15 milhões. Então eu joguei mais uns 15 milhões de novo para frente, pensando que possa se repetir isso. Então em 2022, teoricamente, o censo do IBGE vai ainda dar o dado real, né? Real entre aspas, tá? Que é pesquisa, você sabe que pesquisa também quer, né? Tem um monte de erros, mas vamos lá dar um dado aí de uns 50 e poucos milhões de evangélicos. Nós estamos nesse número, estamos incluídos nesse número. Então não é o que a gente considera, é o que o censo considera. Se você, Igreja Batista Filadélfia aqui no Valor, se considera igreja evangélica ou não, não importa. O censo te colocou nesse meio aí. Se você se considera igreja protestante ou não, não importa. Você vai entrar dentro desse meio. Então os evangélicos, os protestantes estão dentro dos evangélicos, né? Nessa pesquisa. Então tem ali dentro da questão evangélica os protestantes, tá? Que são os evangélicos, vamos dizer assim, históricos, os evangélicos mais antigos. Então tem várias formas de dizer a respeito das igrejas não católicas, que não são católicas, tá? Então são dados diversos nomes, alguns protestantes, outros nomes também evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tudo fica misturado quando vem um censo do governo, por exemplo. Então, ali vocês podem ver que nos anos 70, que foi há uns 50 anos atrás, havia 4,8 milhões, quase 5 milhões de crentes, né? Evangélico, protestante, igreja batista, igreja presbiteriana, menonita, adventista, etc. Tudo misturado, tudo misturado. Nos anos 80, né? Praticamente dobrou, né? Praticamente dobrou, chegou a quase 8 milhões. Nos anos 90, aumentou mais um pouco, chegou a 13,7 milhões. Nos anos 2000, né? 26 milhões. Em 2010, 42 milhões. Em 2022, 50 e tantos milhões, talvez uns 57 milhões, tá? Continuando, a gente tem que voltar para trás, está fora de ordem aqui. Vamos falar então sobre a quantidade de católicos no mundo, né, que não vai ajudar a gente entrar direto aqui, não vai ficar claro. Igreja Católica, tá? Então a Igreja Católica, ela tem algumas formas de ser dado a identificação dela, tá? Principalmente nesse estudo aqui, o que eu estou pegando. Então, vamos chamar ela de Igreja Católica de rito latino, ou Igreja Católica Latina, ou Igreja Católica Ocidental, tá? Por que tem esses nomes um pouco diferentes? Porque essa Igreja Católica, ela é essa quantidade ali de pessoas, 98% dos católicos que existem no mundo. Isso daí dá cerca de 1,334, né, bilhões de fiéis no mundo. Então, se no mundo tem 8 bilhões, 1 bilhão e alguma coisa, e 300 milhões, 340 milhões, por exemplo, são de católicos, certo? Da Igreja Católica, que é aquela que a gente conhece na televisão, filiada em Roma. Por quê que eu
estou fazendo essa separação? Porque eu vou explicar que existem várias igrejas, chamadas igrejas católicas. Quando a gente vai vivendo aqui as nossas vidas, que nem eu, 40 anos aqui, né? Crescendo aqui com a sociedade brasileira, né? Nasci, cresci aqui, a gente sempre ouve essa informação, igreja católica, como se ela fosse a única que existe no mundo, a única igreja católica que existe no mundo, mas não é. Então, a ideia desse estudo, através de mostrar esses dados históricos que dá para pegar na internet, consultar, é mostrar para cada um dos irmãos, desmistificar essa ideia de que só existe uma igreja católica. Existem os católicos romanos e os protestantes e os evangélicos. Não. Então nós vamos abrir mais um pouco a nossa mente a respeito da quantidade de igrejas que tem. E aí depois eu vou explicar o porquê que existe essa quantidade de igrejas, tá? Então, a Igreja Católica Romana sozinha tem essa quantidade aqui. Continuando, cerca de 980 milhões de protestantes no mundo, tá? Isso aqui eu coloquei cerca porque eu não sei se é realmente esse dado. Existe uma organização protestante, tá? Conselho Mundial de Igrejas, se eu não me engano, que diz lá que tem 352 igrejas registradas ali que se integraram com essa organização e que dá cerca de 500 milhões de fiéis, né? Então, lógico, sempre vai ter umas igrejas que não se integram com mega organizações, sempre tem umas igrejas que ficam meio de fora, tá? Então, o total, se você realmente pegar todas, vai dar por aí 980 milhões de protestantes no mundo, que são quase, ali tem a anotação, quase 40% dos cristãos do mundo inteiro são protestantes. Então, se nós juntarmos esse número, 980 protestantes, mais 1 bilhão e 300 e pouco de católicos, dá aí quase 2 bilhões e meio de pessoas, né, no mundo inteiro que são adeptos do cristianismo. Quando a gente fala adeptos do cristianismo, eu estou falando da religião. Eu não quero dizer que essas pessoas são salvas. Existe dentro desse grupo de adeptos do cristianismo pessoas que são salvas em Jesus, pessoas que têm fé verdadeira em Jesus. Mas dentro desse grupo todo de cristãos existem pessoas que meramente têm aquela religiosidade que nós chamamos, né, de praticantes, de tradição. Então, eu sou católico porque o meu pai, porque o meu avô era católico. Eu nem acredito em Deus. Eu nem acredito. Eu pratico uma religião, mas de fato eu não acredito. Eu penso assim, eu vou acender uma vela para Deus e uma para o diabo, né? Vai que um deles existem, né? Que algum deles existe e vai me ajudar. Então existem pessoas assim, tá? Então quando a gente fala o número a quantidade de cristãos no mundo, ter 2 bilhões e meio de pessoas, eu quero enfatizar que é principalmente religião, influência religiosa. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, no mundo, a nossa sociedade atual, ela despreza a questão da religião. Ela vem caminhando ali desde uma época X da história da humanidade, que passou a enfatizar a ideia do pensamento humano, da mente humana, da razão, em detrimento da emoção. E como considerou a religião como emoção, falou, nós temos que abandonar a religião, fazendo um resumo de tudo, tá? Então, nisso, o movimento no mundo é separar
aquilo que é prático, a prática da teoria. Na teoria você pode tudo. Você pode querer ser de um partido político, você pode ter ideias para modificar o mundo, você pode ser a favor da pena de morte. Não quer dizer que no seu país que você está, você vai ver a pena de morte sendo aplicada. E você pode ser da religião que você quiser. Desde que está no mundo das ideias, na sua mente, no seu coração, não é imposto para a sociedade, tá ok. Essa é a filosofia do mundo atual. Então, Estado, os governos são laicos na prática, né, na vida em sociedade. O Estado, o mundo, ele não organiza nada para promover uma religião em si, certo? Porque a religião em si, ela é de particularidade de cada um. Então, cada um que vai promover a sua religião. Mas o Estado, a sociedade como um todo, ela não vai promover a religião. Essa é a filosofia corrente no nosso mundo atual, tá? Então, começou a se banalizar nas faculdades e tudo mais a questão da religião. A religião é uma coisa subjetiva, a fé é uma coisa subjetiva. Mas a gente estudando a história, nós vamos ver que o ser humano, ele é intrinsecamente religioso. Da mesma forma que ele é um ser racional, ele é um ser religioso. Então veja só que interessante. A religião está para a sociedade da mesma forma que a política. Então, se a política dita os rumos da sociedade, a religião, juntamente nesse campo aí do digitar o ritmo da sociedade, a religião é sim algo poderoso que movimenta a sociedade. Ela forma a cultura da sociedade, vamos dizer assim, né? Que eles não gostam de falar em religião, mas falam em cultura. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que com esse número grande de cristãos, ou seja, de uma cultura cristã, de uma influência do cristianismo, nós temos Estados Unidos, toda a América, Europa, Austrália, certo? Rússia, Japão, certo? E aí ficou aí no meio de fora quem? Os países que têm uma outra religião que é muito forte, e ela lá é diferente, ela influencia com muita força o Estado. Então o Estado faz leis religiosas. São os países onde predomina o islamismo, são os países que têm os cidadãos muçulmanos, tá? Então, primeira religião no mundo, onde é que ela está? Está nesses países todos que eu falei. Lá no centro do mundo, em volta de Israel, certo? Tem então os países de maioria muçulmana, onde predomina a religião muçulmana, que também é praticamente a segunda maior religião do mundo, se já não for atualmente a maior religião do mundo, porque eles têm muitos filhos e eles também fazem o proselitismo, eles vão atrás de conquistar pessoas para a sua religião. Eu já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas falar assim: eles vão na casa da pessoa do país, aqui por exemplo no Brasil, chega aqui no Brasil, vê ali uma família, vê uma moça daquela família, talvez até cristã, casa com aquela moça e ali começa a introduzir naquela sociedade, naquele bairro, naquela cidade, o islamismo. Então eles tiram de cá e passam para o lado deles, tá? E compra mesmo, chega lá: eu sou muito rico, vai ser muito bom para sua família, se seu filho, sua filha, né, se envolver com a gente. Então, mais ou menos nesse sentido. E existem muitas táticas, né, usadas tanto do lado de lá como do lado do cristianismo também, tá? Por exemplo, aquele sistema que vocês já ouviram falar, pirâmide, né? Tem umas igrejas que usam o sistema de pirâmide. Olha, nós vamos pegar aquela pessoa, ela parece ser uma pessoa em potencial, vamos trazê-la para a nossa fé. Nós, empresários, comerciantes, vamos ajudar aquela pessoa, ela vai se levantar,
vai se tornar um ser produtivo, e aí ela vai somar com a gente, e aí a gente vai começar o processo de novo com a outra pessoa. E assim, dentro da nossa sociedade, nós vamos ter uma classe de empresários evangélicos, por exemplo, tá? Então tem igrejas, isso também acontece na maçonaria. A maçonaria vê uma pessoa alvo, pessoa em potencial, chama ela para a maçonaria, vem cá, você não quer fazer parte da maçonaria? E aí aquela pessoa vai crescer apoiada ali, depois ela vai ficar em dívida com a maçonaria e vai somar ali naquela organização, tornando aquela organização economicamente poderosa, tá? Então essas coisas acontecem no mundo religioso. Por que eu estou falando isso? Porque aí já misturou religião com poder econômico, mistura religião com poder político, e a gente vai vendo o quão é importante a questão da religião. Então, o que eu falei para os irmãos, observem bem, países que têm influência cristã e países que não têm a influência cristã, têm influência de uma outra religião. Quais são as diferenças? Nós vemos diferenças econômicas, diferenças de liberdade religiosa. Por exemplo, nos países que eu citei, onde predomina a cultura cristã, o pensamento cristão, independente se a pessoa acredita de fato ou não em Deus, mas ela é filha do filho que era cristão. Nesses países existe a democracia, existe a liberdade de expressão, existem movimentos a favor das políticas de minorias, LGBT e etc. Naqueles países onde a maioria é muçulmana e onde governa a fé muçulmana, a fé do Islã, do Islão, né? Não acontece isso. Por quê? Ele reprime a mulher, reprime a questão da homossexualidade ou homoafetividade, que sejam os nomes que forem usados, certo? Existe isso. Então, a religião, ela influencia demais no modelo de sociedade, na política de uma sociedade, na questão econômica de uma sociedade, né? Então, vocês vão começar a traçar esse tipo de visão através desse conhecimento. Bom, mas eu falei então sobre a religião católica romana. Existe então uma outra igreja católica. No ano 1000 e pouco, depois a gente vai poder consultar aqui, houve um racha entre a igreja católica do lado ocidental e do lado oriental, o chamado cisma, grande cisma da igreja. Então, do lado de cá, que é o lado, principalmente aí que vocês vão ver hoje nas notícias, do lado da Rússia, vocês vão ouvir falar em patriarca da Igreja Católica Ortodoxa Russa ou dos ortodoxos. O que acontece? Existe do lado de cá da Igreja Ocidental Roma, né, o Vaticano, tem o Papa, e do lado de lá tem o patriarca. Eu esqueci o nome dele, não sei se é Gisel, alguma coisa assim. Que ele é o patriarca, é como se fosse o Papa lá. Ele é a autoridade máxima da Igreja Ortodoxa. Então existem duas igrejas católicas, já faz 1000 anos. Então às vezes a gente pensa assim, no ambiente evangélico, a gente fala em reforma protestante, parece que só existiu a Igreja Católica e existiu o pessoal que se revoltou, que eram os protestantes, né? Que é um nome bonito para falar rebeldes, né? Os rebeldes se revoltaram contra o domínio católico, falou, não queremos mais o Papa mandando aqui, quem vai mandar aqui é a Bíblia, e é isso, nós vamos fazer uma igreja diferente, vamos voltar para a Bíblia, a Igreja Católica manipulou tudo, não gostamos, vamos voltar para a Bíblia. Isso foi o movimento, mas antes disso, 500 anos antes, a Igreja Católica já tinha se dividido, e é muito interessante que a igreja do lado de cá do mundo, do lado asiático, do lado oriental, ela já rejeitava
há 500 anos, a autoridade do Papa de Roma. Então, como é que eu vou falar que o movimento protestante é uma coisa totalmente nova, se eu já tenho 500 anos antes algo de protestantismo? Porque eles já não aceitavam o Papa, eles já não aceitavam as imagens de escultura, não aceitam, né? Eles fazem desenhos pode, mas imagens não, é o tal do ícone, pode, imagem, estátua, não pode. Então, tinha algumas coisas de protestante dentro dessa igreja católica ortodoxa, que ainda existe até hoje, né? Então, vejam bem como a gente sai iludido do que a gente conhece, que vem da mídia, sempre falando, dando ênfase, o que é aquela igreja lá? É uma igreja, não é uma igreja qualquer, ela é metade da igreja católica. É lógico que a igreja católica romana é a maior do mundo. Aqui a gente está vendo essa que eu estou falando, lá do lado da Rússia, lá a igreja ortodoxa bizantina, ela está só em 250 milhões de fiéis, ou seja, ela é 4 vezes pelo menos menor que a igreja católica, ou que a igreja católica ocidental. Então a igreja católica ocidental cresceu muito, a igreja católica oriental cresceu pouco. Lógico, naquela época do cisma não era tudo isso, mas vamos pensar o que foi que favoreceu a igreja católica do ocidente crescer muito. Na época da Reforma Protestante, se a Reforma Protestante aconteceu em 1517, se houveram várias pessoas antes de Lutero trabalhando para a Reforma Protestante, nesses anos anteriores. Então, eu quero traçar para os irmãos aqui uma visão holística, que a gente fala, uma visão geral do que aconteceu, tá? Então, antes da Reforma Protestante, houve o cisma no ano 1000. 500 anos depois teve a Reforma Protestante, mas alguns anos antes da Reforma Protestante houve o quê? O descobrimento da América, descobrimento do Brasil. Então vejam bem que nesse momento o pessoal da Europa sai da Europa para a América, mata um monte de gente que tinha na América, né? Massacre total. Mas ele substitui e cria novos países colonizados pelo quê? Pelos portugueses, que eram católicos, pelos espanhóis, certo? E os americanos, os norte-americanos, foram colonizados pelo pessoal inglês, certo? Então, a gente vai ter ali do lado dos Estados Unidos, um dos países ali com a maior quantidade de protestantes do mundo, que seria hoje em dia o que a gente chama de evangélicos. Mas o Brasil, pelos números que a gente viu, ele está para ser, não mais o que historicamente sempre foi um país, o maior país católico do mundo, né? Ele, naquela época lá dos anos 70, acho que ele era 90 e tantos % de católicos no Brasil, 98% dos brasileiros eram todos católicos. De repente isso mudou. Se tem 215 milhões de brasileiros hoje e cerca de 50 e poucos milhões de evangélicos, isso quer dizer que 25% da população brasileira é evangélica. Então aquilo que era 90 e tantos %, 98% de católicos, já não é mais, é só 75% ou 60%, porque a gente tem que contar as outras religiões que foram crescendo e a quantidade de pessoas que não professam fé nenhuma, que eu acho que deve estar em, sei lá, em 15 milhões, alguma coisa assim, esses outros. Então, os católicos diminuíram e os evangélicos aumentaram. Então, o Brasil pode, nos próximos anos, sim, caminhar para ser um dos maiores países evangélicos do mundo, tá? Mas nós estamos falando dessa segunda igreja católica, que surgiu daquele racha no ano 1000.
Porém, me perguntaram, foi o irmão Moisés, a respeito da igreja anglicana, a igreja da rainha, que apareceu bastante na televisão nesse momento que teve o enterro da rainha Elizabeth II. Aqui vai umas histórias meio complicadas, então vamos lá. É Elizabeth II porque teve uma Elizabeth I. A Elizabeth I, ela era filha de um Carlos Henrique VIII, alguma coisa assim, tá? E o que ele fez? Ele estava casado com uma escocesa, uma princesa da Escócia, e naquele ambiente ali todo mundo estava sob o domínio ali romano, da igreja católica e tal. E aí, depois de muitos anos, 18 anos casado, ele queria ter um herdeiro masculino, um homem, mas ele tinha só uma filha. Então ele estava com um problema de ter um herdeiro que fosse rei, não, né, uma filha, né, ainda mais a filha de uma escocesa, né, ia pegar mal para o país dele, ele queria uma pessoa ali da terra. Então ele resolveu trocar de mulher, né? Vamos mandar embora aqui essa daqui e vamos pegar uma da terra mesmo aqui, né, inglesa, e vamos ter um filho homem para governar o povo inglês, né? E o povo inglês, nós estamos falando de uma outra época do mundo, onde esse povo inglês não era um povo europeu, ele era um povo que veio de fora, invasores, bárbaros, os anglo-saxões, tá? Então tinha descendência de sangue, muitas coisas, mas eles tinham sido dominados pela igreja católica, eles tinham sido catequizados pela igreja católica, né? Então, nessa confusão toda, ele entrou lá em contato com o Papa, né? Vamos supor que fosse no dia de hoje, ele ligar para o Papa, naquela época não era isso, mas é como se fosse ligar para o Papa ou Papa. Você que resolve a questão dos casamentos aí, me libera dessa mulher aqui, vamos falar o seguinte: eu casei com ela porque ela era mulher do meu irmão, e isso daí pega muito mal, porque quer dizer que eu estou dormindo com a mulher do meu irmão, vamos liberar isso aí, vamos acabar com esse casamento, dizer que esse casamento deu errado, porque a gente estava num ambiente católico e não pode divorciar, né, naquela época. E aí o Papa falou: não posso, porque a menina era filha de um rei muito poderoso ali da Escócia, e ia dar um problema muito grande, né, fora a questão doutrinária, né. Então foi negado, falou: não, você não pode, não pode. Aí, o que aconteceu? Aí esse rei, ele ficou numa situação difícil. Ele tinha já essa menina que ele estava apaixonado, e ele não queria mais a mulher dele, precisava de arrumar essa questão da descendência. Então, ele foi, falou com os outros governantes dele, os parlamentares dele ali: vamos sair do império e tal. Aí eles falaram: não, vamos só, né, liberar tudo, proclamar a independência, não, vamos pegar e vamos criar nossa própria igreja. E aí ele fez então isso de criar a igreja da Inglaterra, certo? Onde ele era o Papa, ele era a autoridade máxima da igreja. Aí surgiu a igreja inglesa. Veja bem, isso foi depois da Reforma Protestante, né? Isso foi depois da... perdão, a gente vai ver as datas aqui, a gente vai acertar tudo. Mas aconteceu essa situação ali. Aí, depois teve ali aquela filha dele, que era filha filha de um rei escocês. Ela tentou assumir o poder depois dele, tentou trazer o catolicismo de novo para a Inglaterra, não deu certo, excomungaram ela. E aí a filha dele estabeleceu de vez a igreja anglicana, a Elizabeth I. E essa igreja estava na época da Reforma Protestante, tinha lá os presbiterianos, que eram calvinistas, seguidores de Calvino, e fez essa salada muito grande, porque era uma igreja nova que estava surgindo. Eles pegou um pouco do calvinismo, então ficou uma igreja bem definida. Então a igreja anglicana em si, como eu falei, mantém, né, a ideia de que ela é uma igreja católica, ela só mudou de domínio, né? Deixou de ser a igreja
do lado romano, ficou independente. Tinha toda aquela questão do catolicismo, mas ela também, para ser mais diferente, através da Elizabeth I, ela pegou bastante do protestantismo ali, dos presbiterianos, dos calvinistas, tá? E aí esse pessoal foi para os Estados Unidos, certo? No meio de toda aquela confusão, e veio então protestantes dos Estados Unidos, ligados com a igreja da Inglaterra, e por isso os nossos hinos todos protestantes batem com os deles, porque é tudo mesmo ali naquele momento, tá? Nasceu tudo ali. Mas é uma igreja que não é uma igreja protestante em si. Ela tem uma filosofia de nem católica nem protestante. Eu sou meio a meio, literalmente isso, né? 90 milhões de fiéis. A igreja ortodoxa oriental, tem uma outra igreja ortodoxa oriental que tem 60 milhões de fiéis. Essa igreja é a igreja lá do lado do Egito. Então tem aqui igreja ortodoxa copta, que quer dizer nome para egípcio, tá? Então aí juntou com ela outras igrejas que têm essa mesma visão. Então igreja ortodoxa síria, igreja apostólica armênia, igreja ortodoxa etíope, lá também na África, igreja ortodoxa eritéia, igreja ortodoxa indiana. Aí, beleza, falamos então de duas igrejas ortodoxas, uma anglicana e os protestantes. Aí vem a Igreja Católica Oriental, com 22 milhões de fiéis. Essa Igreja Católica Oriental é um pedaço da Igreja Católica Romana. Como que ela é um pedaço? Da Igreja Católica Romana, que a gente leu lá aqueles nomes, Igreja do Rito Latino e tudo mais, é como se fosse, sabe, da delegacia de polícia ali, que tem a região ali que a delegacia atua ali, a jurisprudência dela ali, o setor, né? A Igreja Católica com 1 bilhão e pouco de pessoas está naquele setor. E existem outros setores dessa Igreja Católica que são independentes, mas têm ligação com o Papa em Roma, que são essas igrejas católicas orientais com 22 milhões de fiéis. Aí tem os nomes delas. Essa daqui sempre teve comunhão com a Igreja Católica Romana. Então, a Igreja Católica Ítalo-Albanesa. Aí teve a Igreja Maronita. A união oficial dela com a Igreja de Roma foi reafirmada. Então ela estava solta ali, né? Não estava ligada com a Igreja Católica Romana, mas ela se reafirmou no ano 1182, depois do cisma, tá? A Igreja Greco-Católica Ucraniana se afirmou depois da Reforma Protestante, né? Se integrou com a de Roma. A Igreja Católica Bizantina Bielorrússia foi também em 1595. A Igreja Católica Sírio-Malabar, 1599. A Igreja Greco-Católica Croata, ou Eparquia Greco-Croata, tem um nome diferente, 1611. A Igreja Católica Bizantina Albanesa, 1628. A Igreja Católica Bizantina Rutena, 1646. A Igreja Católica Bizantina Eslovaca. Veja bem, esse nome bizantino tinha duas igrejas quando deu o cisma: a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa Bizantina, porque a sede dela ficava em Constantinopla, que era a antiga Bizâncio, por isso era bizantina. Então essas aqui são igrejas que após o cisma resolveram se ligar com o lado de cá, né? Com o pessoal ocidental, não com o pessoal oriental. Então a Igreja Católica Bizantina Eslovaca, Igreja Católica Bizantina Húngara, né? 1646, Igreja Católica Caldeia, 1692, Igreja Católica Greco-Romena unida com Roma, 1697, Igreja Católica Melquita, Igreja Católica Copta. Então vocês veem que elas são de vários lugares, né? Igreja Católica Armênia, Igreja Católica Siríaca, tudo lá por volta de 1700,
Igreja Católica Bizantina Grega, Igreja Católica Etíope, Igreja Católica Búlgara, Igreja Católica Bizantina Russa, 1905, Igreja Católica Macedônia, 1918, Igreja Católica Sírio-Malancá, 1930, Igreja Católica Eritreia, no ano de 2015. Então, atualmente, a Igreja Católica, quando fala Igreja Católica, ela tem uma seção principal dela, que é a de rito latino, que tem aquele tamanhão enorme, mas tem mais uns 22 milhões de membros que fazem parte das outras 23 sedes. Por isso que dá aquela confusão toda quando tem a formação de um novo Papa, que a gente viu, provavelmente vocês viram todos na televisão, quando teve a troca de Papa recente, há uns anos atrás. Você vê pessoas de vários lugares do mundo, e tem toda uma questão política, e tem as arquidioceses, porque existem poderes políticos. Essas igrejas que eu falei para vocês são igrejas independentes, são submissas ao Papa, com uma espécie de acordo ali, mas elas têm opiniões, e às vezes pode ter coisas diferentes nelas. Então nós falamos aqui de várias igrejas, mas por que tem várias igrejas? Então nós vamos voltar no tempo de novo, né? Agora vamos contar a história. Na antiguidade, então, primeiro período da história humana, antiguidade. O início, quando que a gente começa a contar o período chamado antiguidade? A gente começa a contar quando teve o surgimento da escrita, em 4.000 anos antes de Cristo. E ele vem todo aquele período e vai terminar lá na época, próxima da época de Jesus, que é a queda do Império Romano Ocidental. Então, teve aquele Império Romano na época de Jesus, certo? Ele dominava o mundo inteiro, né? Europa, um pedacinho da Ásia, um pedacinho da África, e ele então, mundo inteiro, então vamos lá. Quando falava mundo inteiro, que queria dizer Europa inteira, um pedacinho, né, norte ali da África, que está perto da Europa, um pedacinho ali da Ásia, isso que era o mundo inteiro. Não tem Japão, não tem nada dessas coisas não. Não tem América, tá? Era o mundo inteiro que eles conheciam. Da época que eles conheciam. As outras terras era como se fosse uma coisa mítica, nem sabia que existia. Aí de repente surgem outros povos, aí que negócio é esse? Nem sabia que tinha esses povos, então até onde se sabia. Bom, então todo esse período é considerado a antiguidade, da queda do Império Romano Ocidental, lá em Roma, para trás. Então isso dá no ano 476 depois de Cristo. Então quase 500 anos após o nascimento de Jesus, tem a queda do Império Romano, que era o império que governava na época de Jesus. Ele se estende desde 27 a.C. até esse período aqui de 476 depois de Cristo. Então ele durou aí uns 500 anos mesmo, tá? E ele caiu. E por que ele caiu, né? Por que ele caiu? Ele teve invasões, teve uma má gestão, se tornou um império militarizado, onde só governos militares existiam, né, um atrás do outro. Então teve várias coisas que foram acontecendo, mas a gente está separando a história por esse marco. Isso aqui é notação científica, tá? Isso aqui não é invenção não, tá? Então a ciência trata a antiguidade esse período. Quando que começa a Idade Média, a famosa Idade Média, que tem o soldadinho lá, com a armadura, montado no cavalo, pega a espadinha, às vezes tem uma lança assim, que ele corre em cima do cavalo e vai e bate no escudo do outro cavaleiro, derruba. A Idade Média começa com a queda do Império Romano Ocidental e vai até a queda do Império Romano do lado oriental, que é no ano 1453 depois de Cristo. Então, existiu o cisma da Igreja Católica.
se dividindo em duas. No ano 1000, Igreja Católica Ocidental, Roma, Igreja Católica Oriental, Constantinopla, certo? Roma caiu no ano 476 depois de Cristo. E Constantinopla caiu no ano 1453 depois de Cristo, ou seja, 1000 anos depois, certo? Próximo da Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante, ela viu o Império, a Igreja Romana, o lado oriental do Império Romano, cair. Era um momento de mudanças. Logo depois veio o descobrimento de novos países no mundo, novos continentes, Então tudo junto. A gente tem que pensar em tudo junto. A Idade Moderna. A Idade Moderna começa com a queda do Império Romano Oriental, Constantinopla, e vai ter o seu fim lá na Revolução Francesa, em 1789. Então, depois que teve o cisma das duas igrejas católicas no ano 1000, teve a queda da Igreja Católica do Império Romano Ocidental no ano 1453, teve a Reforma Protestante no ano 1517, teve o descobrimento das Américas lá pelo ano 1500, teve a invenção da imprensa no ano 1517, na Reforma Protestante. No meio de toda essa sopa, surge mais uma questão, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, resumidamente, que não é uma aula de história, literalmente assim, mas é como se fosse o povo falar assim: nós não queremos mais rei, vamos matar os reis. E foram matando os reis. Bem interessante. E a idade contemporânea, a nossa época atual, a nossa época mais próxima da atual, teve início na Revolução Francesa e chegou ao seu fim na Segunda Guerra Mundial, ok? A modernidade tardia ou pós-modernidade, que é a nossa época, aí sim ela vai começar na Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Tem um pessoal que analisa a história e fala: isso aqui ainda é a era modernidade, que a gente passou, idade contemporânea, época moderna, é um período da modernidade. Então ela é a modernidade tardia. Outros falam: não, isso aqui já não é nem a modernidade, é um momento pós-modernidade, que é essa época que a gente vive. O que caracteriza? Se aquela época da modernidade era a razão e tudo mais, nessa época de cá é a emoção. A verdade não é absoluta, igual ela era naquela outra época, ela é relativa. Eu relativizo a verdade. É a minha verdade, é a sua verdade, é a verdade do outro. Quando a gente vê, é um mundo globalizado, quando a gente vê isso que eu estou fazendo aqui com os irmãos, vendo que existem várias igrejas, ou seja, várias verdades, essa integração de conhecimento, esse abrir o olho para ver que tem várias coisas acontecendo no mundo, é esse momento da pós-modernidade. Só que aí, ao invés de falar deve ter uma igreja certa, a pessoa não fala que tem uma igreja certa, ele fala todas são certas. Qualquer caminho leva a Deus, ou seja, todos os caminhos levam a Roma, igual você dizia antigamente. Relativização da religião, dos valores, e aquele negócio, se você, o importante é a emoção, se você se sente bem, então tá ok. O culto é frio. Por que o culto é frio na pós-modernidade? Porque ele não está mexendo com a minha emoção. Para o culto ser quente, ele tem que mexer com a minha emoção, porque eu sou uma pessoa pós-moderna. Eu estou cansado de raciocinar, eu quero sentir. Então esse é o momento que a gente vive, a pós-modernidade, ou para alguns modernidade tardia. Mas vamos voltar lá. Isso é só a classificação
das épocas, você está dando nomes aos bois, você está tendo uma visão geral da história, mas vamos entrar nos pormenores. O que foi que aconteceu? Por que tem um monte de igreja no mundo? Não tem só a igreja católica. Então lá, no ano 313 da era cristã, na época que existia o Império Romano, teve o Edito de Milão, dentro do Império Romano, que decretou a liberdade religiosa dentro do Império Romano. Então o Império Romano estava crescendo cada vez mais, tudo acontecendo, e ele não conseguia trabalhar, governar com as questões religiosas, né? Então não dá para ter uma religião do Estado. Vamos fazer o seguinte: cada um adora o Deus que quiser. Na época de Jesus, e alguns anos antes, também, do nascimento de Jesus, assim como todos os outros impérios, o imperador, ele era considerado uma divindade. Então era obrigatório o culto ao imperador, certo? O culto ao imperador, o culto ao Estado romano. Roma era o Deus, né, das pessoas, né? O imperador era o Deus. Então tinha as moedas, as inscrições falavam que o imperador era filho de Deus, né? E é engraçado que aí justamente nessa época surge Jesus dizendo que ele é que era o filho de Deus, né? Quando falava Ave César, né? Alguma coisa como seja exaltado César, né? Que César é o Senhor. Do lado de cá, na época de Jesus, depois de Jesus, logo em seguida, os cristãos falavam, então vamos virar, colocar no grego, né, que senão fica confuso. Falava-se assim: Curios Caesar, Senhor César. E os cristãos falavam Curios Cristo, Senhor Jesus. Então tá vendo, quando na Bíblia fala Senhor Jesus, é como se fosse Ave Jesus, é como se fosse o Ave César. Falava Senhor César, Curios Caesar. Nos cristãos falavam Curios Jesus, né? O nome de Jesus é Curios Cristo, né? Senhor Jesus, o Senhor Cristo. Não é o Senhor, não é o César, o Senhor é Jesus. Então havia essa briga, né? E aí então não estão conseguindo vencer. Liberdade religiosa 313, né? Não estou falando aqui das perseguições que os cristãos sofreram, isso aí tudo é pano de fundo. A gente está focando aqui nas coisas que foram abrindo o caminho. No ano 324, então, o cristianismo toma conta. O imperador Constantino se converte ao cristianismo, o imperador romano. No ano 330, esse imperador romano e o senado romano saem de Roma, na Europa, e vão lá para Constantinopla, tá? Eles mudam a sede do império. No ano 381, ocorre o primeiro concílio de Constantinopla. Nesse primeiro concílio, na nova sede, é decretada a divindade do Espírito Santo. Então, as doutrinas da igreja, elas estão sendo canonizadas, né? E não que as crenças não existiam, mas está colocando no papel e dizendo, como é a religião agora oficial do império, vamos passar no papel isso, vamos registrar isso. Então o concílio, que é o que os irmãos já viram aqui, para separar uma pessoa por ser pastor, aquela reunião de estudantes ali da Bíblia, né? Estuda tudo ali, conversa ali com a pessoa e elege a pessoa para ser um pastor. Faz uma análise ali, vê se ela tem um conhecimento para ser um pastor, ser um mestre na igreja. O concílio então determinava a fé da igreja, tá? Igreja do Império. No ano 395, certo?
ocorreu um racha no império entre o lado ocidental, que é Roma, a antiga sede, e a nova sede, que é Constantinopla. No ano 410, as legiões, os soldados romanos foram tirados lá da Grã-Bretanha, onde ficaria a igreja, surgiria depois a igreja da Inglaterra, os anglicanos. No ano 431, teve o primeiro concílio de Éfeso. Nesse concílio foi decretado que a Virgem Maria é a Mãe de Deus. Então veja bem, cada vez que a religião do império decreta algo, tem os insatisfeitos que saem fora, se desligam, tá? Então a gente vai ver aqui alguns comentários. No ano 451, no concílio de Calcedônia, ele condenou o monofisismo, né? Quer dizer que Jesus tinha só uma natureza. Isso gerou um cisma na igreja de Alexandria, que era a igreja lá do Egito, gerando a formação da igreja copta egípcia. Ou seja, nesse concílio, o pessoal se separou da igreja do império, da igreja católica, vamos dizer assim. Vamos lá, só para esclarecer, a palavra católico quer dizer universal, né? Um substantivo, quer dizer a língua latina do Império Romano, era o latim. No latim, católico quer dizer universal, da igreja universal do Império. Só tinha uma igreja, que era a igreja oficial do Império. Conforme ela faz o seu concílio para determinar tal regra para a igreja, qual doutrina a igreja vai seguir, né? Uma questão teológica e política. A partir de agora nós vamos ser todos pensando nesse tipo de pensamento. Igrejas afastadas das sedes do império começam a se revoltar e falar: não vou aceitar. Então a igreja do Egito não aceitou. Isso aqui é protestantismo, isso aqui é briga, isso aqui é rebeldia. Por quê? O que você está falando que Jesus não era Jesus apenas que ele tinha duas naturezas? Não concordo. Então não quer dizer que esteja errado o credo aqui do concílio, mas aquela igreja saiu porque ela não concordava. Então por que tem um monte de igrejas católicas? Porque teve brigas de entendimento, de interpretação a respeito da fé cristã. Conforme foi acontecendo, eles foram tendo liberdade, eles foram saindo. Então vamos lá. Cristianismo, Jesus criou a igreja sem placa, sem nada, está lá morrendo, perseguida. De repente o imperador, depois de 300 anos, o imperador se converte ao cristianismo. Tudo bem, não tem nada oficial, tem um monte de crente, só que esses crentes, cada um tem uma crença particular. Eles já existem, cada igreja com uma visão diferente. Existem pessoas com a visão diferente, sempre existiu. A Bíblia, as cartas de Paulo no Novo Testamento, é para combater opiniões diferentes que não deveriam existir, para direcionar a igreja para o caminho certo. Mas mesmo assim, séculos depois, ainda tem essas opiniões diferentes. Então os concílios é a ideia de querer, vamos parar de fazer coisas erradas, vamos ter uma fé correta. Como o Estado é religioso, ele impõe, ele fala: olha, agora todo mundo tem que acreditar assim, quem não acreditar assim vai ser considerado herege. E aí volta a matar as pessoas, perseguir os hereges, né? Então é um Estado religioso, cristão, perseguindo cristãos, cristão matando cristão, certo? Por quê? Porque tem uma diferença, uma divergência de opinião. E é o perigo da religião estar ligada ao Estado, né? Porque o Estado ele vai com força de lei, ele impõe. E o cristianismo ele não é com essa ideia de impor, ele apela para o coração das pessoas, ele propõe, ele argumenta, ele dialoga, ele fala: olha, se você quiser, tem esse caminho aqui, que é um caminho diferente do que o mundo vive. Mas então aconteceu isso, o Estado
né, uma igreja cristã perseguindo cristãos, né? Então, igrejas rebeldes começaram a surgir. 476, mediante toda a má administração, guerras e tudo mais, queda do império do lado ocidental, queda da Roma, certo? 518, o imperador Flávio Justino I, um calcedônio, porque ele era adepto no conselho de Calcedônia e tal. Então, concílio de Calcedônia 451, certo? Demandou que toda a igreja dentro do império aceitasse a doutrina calcedônia, tá? Então, tinha saído a igreja do Egito. Quando esse imperador aqui, certo? Justino I, ele bate a palavra final e fala: agora é lei no império inteiro, né? Ele dá esse decreto aqui, 518. Aí vai acontecer mais rebeliões, né? Em 555, a igreja da Armênia acabaria rompendo a comunhão com as igrejas calcedônias, que é aquelas das duas naturezas de Jesus, do império, no segundo concílio de Dúbio. Então, esses concílios foram momentos de reuniões dentro do império, onde se discutia teologia entre os estudiosos e determinava a fé do império. Pessoas que não concordavam com que o império, o caminho que a igreja imperial, a igreja oficial estava seguindo, eles saíam e formavam novas igrejas, mesmo sob a pena de perderem as suas cabeças. 568 depois de Cristo, né, o rei Lombardo, né, eu coloquei aqui Barba Grande, que é o que significa o nome Lombardo, conquista a Itália bizantina. Então, Itália bizantina, né, comandada pelo império do lado oriental, que é o Império Bizantino. O rei Lombardo, ele era germânico, era um bárbaro lá do lado da Alemanha, né? Então ele vem e conquista a Itália, 568. 595 depois de Cristo, o Papa Gregório I, que estava aqui do lado romano, ele envia uma missão à Grã-Bretanha, certo? Grã-Bretanha é uma ilha lá do lado norte da Europa, para converter os anglo-saxões, que são os invasores, igual esse lombardo aí, né, germânico, para converter eles à fé católica da Igreja Católica Ocidental. Surge aí a Igreja da Inglaterra. Então, em 595 eles foram para lá, uma missão para formar uma igreja católica lá, e eles conseguiram converter aquele pessoal lá para a igreja católica. Depois vai ter aquela questão do rei, que eu falei, que deixa de ser católico e vira anglicano. Só que antes desse 595, lá naquele pessoal da Inglaterra já tinha chegado o cristianismo lá, só que ele não estava instituído, não estava de maneira oficial. Em 751, o Papa da Igreja de Roma, do lado ocidental, não tem nada a ver com Constantinopla, unge, né, como imperador um rei francês. Ou seja, o Império Romano aqui deixou de ser do domínio de Roma mesmo, dos povos romanos, e passou a ter um francês governando a Europa, um Império Francês, tá? Os merovingios, carolíngios e por aí vai. Aí nós chegamos de novo na Igreja Católica. Então, vejam bem, 751 depois de Cristo. Então, o Império Romano aqui no Ocidente, ele passou de romano, o Estado passou de romano para francês, tá? Roma continuava existindo no lado de cá, no lado oriental, com Constantinopla. Ainda existia Império Romano lá. Mas na Europa, quem estava dominando agora, após as invasões, eram os franceses, tá? Mudou. Não é mais o Império Romano.
Só que o Papa ainda é romano, católico romano. Então, do lado da Europa, a religião era católica romana, com o seu próprio Papa independente, mas o Estado era francês, tá? Não sei se ficou claro. Aqui eu vou ter que sair dessa facilidade que a gente tem aqui, e agora vai ter que aparecer aqui um negócio mais complicado, que eu não sei se vai dar pra gente ver. Vou ter que fechar lá. Vou fechar. Fechar. Ok. Então, aqui na tela vai ficar meio difícil de ver, mas eu vou tentar explicar para os irmãos, tá? Então, isso daqui é uma espécie de linha do tempo, só que ao invés de ela estar vindo de lá, ela está vindo de cima para baixo. Ixi, que bagunça que eu fiz aqui. O que foi que eu fiz? Era isso que eu queria fazer. Bom, então, aqui nessa faixa amarela aqui, nós temos 27 a.C. E essa faixa aqui é o período de tempo da existência do Império Romano. 27 a.C., 476, e aqui tem um detalhe da abdicação de Rômulo Augusto. Então, em 285, como eu já falei, o Diocleciano divide a capital imperial em duas, né? A Roma do lado de cá da Europa e Bizâncio ali do lado de lá, Constantinopla, que é o nome dessa faixa, que é o Império Romano. 313, o Edito de Constantino. 380, uma outra data, acho que oficialização do cristianismo, né? E aí o fim do Império Romano. Mas paralelo a isso, nós temos aqui no ano 330, o que nós temos no ano 330? No ano 330 nós temos aqui o Império Bizantino, tá? Que ele mudou, né, de Roma para Bizâncio, e ali nós temos o lado bizantino, o lado ocidental da história. E o cisma dele, então, vai acontecer no ano 1054 até o ano 1204. Então, enquanto está acontecendo aqui o lado oriental do Império Romano, o lado ocidental vai cair aqui em 476. Nesse vago, então, de poder, vai estar aqui o Império Romano do lado de cá. E aí vai surgir aquele Império francês, etc. Mas é que eu estou falando do Império Romano. Então, continuando. No ano 800, antes do cisma com a Igreja Católica, né, vai surgir o que? Essa faixa laranja ali é o Sacro Império Romano Germânico, que é aquele que eu falei lá, do Lombardo, que era o germânico, né, dos franceses e tudo mais. Então, vai surgir aqui esse pessoal diferente do Império Romano. Então, um outro império. Esse pessoal aqui, com a Igreja Católica, região católica, certo? Do lado ocidental, só que com outro tipo de governança que não era mais a romana, certo? Apesar de que ele ter esse nome aqui, Sacro Império Romano Germânico, tá? Ele vai fazer
as cruzadas no ano de 1095. Então aqui o cisma está aqui e vai começar as cruzadas. Inquisição, do ano 100 ao ano 1200, só para a gente lembrar aqueles nomes históricos, né? O fim das cruzadas 291, tá? Aqui em 453, a tomada de Constantinopla, por quê? Pelos otomanos, pelos turcos, tá? Então, o Império Romano finalmente cai, deixa de existir. O que tem ainda de Império Romano é esse mistura aqui, romano, germânico, francês, etc., ou, vamos dizer assim, o Império Europeu, né? O que vai acontecer aqui? A igreja romana lá do ocidental, né? Aqui já virou aquela igreja ortodoxa, tá? Continua até hoje. Descobrimento da América, certo? No ano de 1492, tem ali a conquista do Emirado de Granada, que eu anotei ali. No ano 1500, a descoberta do Brasil. 517, reforma protestante. 534, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, que é aquele rei lá da Grã-Bretanha. 545, a contra-reforma, que é uma reação da Igreja Católica à reforma protestante. 560, contra-reforma. 1789, a Revolução Francesa. Certo? Em azul aqui do lado, certo? Nós temos a Igreja Anglicana, lá da Inglaterra. Então ela já estava com influência do cristianismo no ano 314. Aí aqui não tem aquelas datas que eu passei, mas a gente vai ver, né, conforme aquelas datas lá que eu falei agora há pouco, o que foi acontecendo, né, na Igreja Anglicana. Tudo acontece ao mesmo tempo. Paralelo a isso, aqui, por volta o Império Romano caiu, por volta do ano 570, aliás, nasce o Maomé, que vai gerar o islamismo. Em 610, ele vai escrever o Alcorão. Em 632, será a morte de Maomé. Então esse pessoal está começando aqui, quase 600 anos depois de Jesus, após a queda de Roma, do lado de cá do mundo, certo? Irã, Iraque, Babilônia, aqueles lugares lá. Maomé, islamismo, certo? Do lado de cá, então, em 451, antes lá do Maomé, logo após aqui, antes da queda de Roma, você tem as igrejas ortodoxas orientais. Por quê? Teve aquele concílio 451, falou, não, duas naturezas de Cristo, não. Então o pessoal foi saindo, não foi só aquela que eu falei, teve outras, tá? Então 451 vai surgir igrejas ortodoxas orientais que não aceitam o concílio de Calcedônia, e tem o catolicismo ortodoxo que aceita o concílio de Calcedônia. Então esses daqui também os ortodoxos, tá? Então tudo isso acontece, são várias e várias coisas acontecendo antes de chegar à reforma, tá? Por isso eu quero mostrar que ao longo da história do cristianismo, na história mundial, existiu perseguições, existiram controvérsias teológicas, onde misturou a igreja com o Estado, deu morte. Império Romano chegou na Inglaterra, deu morte, certo? Então teve lá o pessoal, já ouviram falar em calvinismo e arminianismo. O calvinismo venceu, começaram a perseguir os arminianos. Aí o que eles fazem? Pega o oceano, atravessa para a América, perseguição, tá? Então tudo isso foi diferente do que a gente aprende uma igreja estabilizada, uma única igreja católica no mundo inteiro. O cristianismo é uma coisa que não tem perseguição entre cristãos,
é tudo tranquilo. Não, não é nada disso que a gente viu. Veja bem, de novo, quando eu falo cristão, eu não estou querendo dizer que a pessoa crê em Deus, que ela é um filho de Deus, que ela é um crente, que ela é um evangélico, a pessoa correta. Eu estou falando que é um cara com a mente e cultura cristã. A Bíblia ensina que você não tem que matar, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar. Jesus falou: a pessoa vai te obrigar a andar 1000 passos, você vai 2000 passos com as pessoas. Ela não fala para você pegar uma espada, sair matando as pessoas, coisa do tipo, certo? Mas quando mistura religião e política, dá nisso daí que a gente vê ao longo da história. Mas apesar de tudo, foi no meio de toda essa salada, tá, do Estado promovendo concílios, é que se formou as doutrinas cristãs que nós todos seguimos. Então, quando a gente chega cá no futuro, no ano de 1517 aqui, vou colocar aqui uma tarjinha aqui, para a gente saber o que a gente está falando, tá? Quando chega aqui nesse momento, tá? Tem toda uma história por trás. A reforma protestante é feita por um padre católico. Como eu falei para os irmãos, ele vai formar uma igreja luterana, os luteranos, né? Do Lutério ali, que é um príncipe pessoal alemão, né, no caso, que são os germânicos, certo? Que por sua vez são os invasores da Europa, tá? Então, tem todo um contexto político para poder dar um apoio para Lutero. Ele forma uma igreja católica reformada, ele queria reformar a igreja, mudar a igreja, ele não conseguiu, ele formou uma pequena igreja reformada, mas ainda assim ela tinha todo aquele trejeito de católico. A igreja anglicana é uma igreja católica reformada porque ela foi modificada, mas ela não é protestante, reformada no sentido de protestante. Quando fala reformada, pensa que é da reforma protestante. Não, ela é reformada porque ela surge na reforma protestante, ela pega coisas da reforma protestante, mas ela é uma igreja católica, né? Adora santos e tudo mais, mas também tem um lado ali dos protestantes, tá? Então, tem muitas formas de cristianismo ao longo da história da humanidade, e no tempo de agora, muito mais, né? Então, a gente tinha a denominação batista, era uma só, aí virou 2, 3, 4. Lá nos Estados Unidos já tem 400 denominações batistas, 400 tipos de igreja batista, tá? Então, se vocês for num site, por exemplo, lá que eu citei para os irmãos, que é o Conselho Mundial de Igrejas, vocês vão ver que tem várias igrejas batistas, né? Se for na Aliança Batista Mundial, você vai ver que tem várias igrejas batistas. Aí tem igrejas calvinistas, igrejas arminianas, igrejas isso, igreja aquilo, igreja aquilo outro. O pessoal anglicano também fala mais ou menos isso. Nós somos anglicanos, mas existem vários tipos de anglicanos. O importante é ser anglicano. Mas tem um anglicano azul, um anglicano vermelho, um anglicano laranja, um anglicano amarelo, um anglicano cinza e por aí vai. Existem várias matizes, né? Vários tipos, né? A gente fala matizes, quando você pega uma tinta e vai dissolvendo, vai saindo vários espectros de cor, você passa um raio de luz branca num prisma e sai aquele arco-íris, né? Ou seja, misturado na luz branca tem vários espectros da luz, né? Todos eles, se colocar de novo no prisma, no lado contrário, ele vai juntar tudo e vai sair aquele raio branco, tá? Então, é tudo isso daqui que é a história do cristianismo, mais ou menos falada. E é por isso, por causa dessas decisões teológicas, desses concílios impostos, foram coisas impostas, como teve pessoas que não concordaram,
é que surgiu as diferentes igrejas. Depois se uniram de novo, depois separa de novo, coisas desse tipo. O pastor citou outro dia a questão dos batistas serem antes da reforma batista, da reforma protestante. Então tinha um pessoal chamado anabatistas, tá? Isso aí pode ser capítulo para uma outra aula, mas como vocês estão vendo aqui, quando tem uma igreja oficial do Império, existem movimentos separatistas, reformadores, pessoas insatisfeitas com a religião oficial. No meio desses aqui que são perseguidos, são crentes perseguidos por crentes, né? E anteriormente também, vai se traçar, tá? Pode se traçar, tentou se traçar, tem gente que aceita, tem gente que rejeita. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas você pode falar: olha, esse grupo aqui depois foi mudando de nome, depois foi mudando de nome, depois foi mudando de nome, 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 e chegou nos dias atuais. Sempre existiram aqueles fiéis que foram rebeldes, que não se tornaram católicos, não adoraram imagens, etc, etc. Eu estou mostrando aqui, por exemplo, que a Igreja Católica Ortodoxa lá da Rússia, por exemplo, que esse pessoalzinho amarelo aqui, né? Isso aqui é o Império, no caso, né? E religião continuou, o Império morreu aqui, tá? 1453. Essa igreja, ela não adora imagens, mas ela adora desenhos. Ela venera Maria como mãe de Deus, mas ela não reconhece o Papa. Então ela tem elementos que o protestantismo vai pegar, que os evangélicos defendem, mas ela não é evangélica, tá? Mas eu quero mostrar que já existiam essas concepções, essas doutrinas espalhadas por aí em diversas igrejas, né? E aí, como os irmãos viram, o fator principal não foi perseguição política, não foi nada, foi simplesmente uma questão de fé. E por isso as pessoas não aceitam quando você tenta impor a coisa na mente delas. Elas dão a cara, a tapa, são capazes de morrer pelo que elas acreditam. E é assim que surgem as diversas igrejas ao longo da história do cristianismo. Então eu vou abrir para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Pastor Samuel, a Bíblia entra em que tempo aí? A palavra de Deus, a Bíblia? Como assim? A Bíblia ela é escrita no decorrer da história do cristianismo, né? Em que período que ela começa a... Você está falando da formação do cânon? Da Bíblia, que nós temos hoje. Então, lembra dos concílios? Paralelo a esses concílios, você vai ter essa formação do cânon, tá? Os concílios sempre existiram. Aquilo que está escrito em Atos é só um exemplo. Sempre teve as discussões teológicas. Isso daí foi seguindo em frente. Então, até hoje, dentro dessas igrejas que eu falei aqui, não é só a questão, eu não acredito no concílio tal, na determinação tal. Eles, além disso, eles têm as suas próprias Bíblias. Tem Bíblias que têm livros que não tem nas outras, tem livros que foram tirados, tem igrejas que aceitam suas cartas de Paulo, e daí as interpretações erradas, as brigas todas, tá? Para você ficar tranquilo, assim, o ideal é saber que nós temos uma maioria que é aquela que a gente passou, aquele número grande, de quase 1 bilhão de pessoas que são protestantes. E nessa maioria, apesar de toda a variação, a grande maioria tem essa Bíblia que a gente tem, que é a mesma Bíblia da Igreja Católica, tá? Então, desses 2,5 bilhões de pessoas, a maioria deles tem a mesma Bíblia, tá? A Igreja Católica, a Bíblia, a versão católica, tem uns livros a mais apócrifos,
tá? São chamados deuterocanônicos, apócrifos, que a igreja protestante não tratou, tá? Então, assim, se você tiver essa tranquilidade de ignorar esses livros para não trazer eles para a sua fé, você pode pegar uma Bíblia católica e usar, tá? Sabendo que tem um livro lá que fala Bel e o Dragão. Que negócio é esse de dragão, né? Então, tirando essas coisas, certo? Que a igreja cristã protestante, os protestantes não aceitam, você pode usar a mesma Bíblia para boa parte do mundo, tá lá formada lá naquela época mesmo, lá. Período romano? Sim, no período romano, até os anos 400 e pouco depois de Cristo. Sim, isso mesmo. Tá? Veja bem, como eu estou falando, por que a Bíblia protestante é um pouquinho diferente? Porque chegou lá em Lutero tirou os livros, tá entendendo? Então ainda teoricamente não está em construção, porque você pega e tira alguns livros, certo? E tirou do cânon. E assim outras igrejas também fizeram. E teve aquela questão, mas espera aí, está certo mesmo isso? Ele foi lá e verificou nas línguas originais. Então, assim, se tem uma coisa que é sólida, é a Bíblia. Porque de tanto chute, de tanto soco que ela já tomou, certo? Por católicos, protestantes, ateus, ela é isso, tá? A sua interpretação é que é questionável, se a sua leitura está correta, se você está entendendo bem o que está escrito ali na Bíblia. Mas a Bíblia não tem o que mudar não, tá? Ela passou, né? Lutero lá pegou textos originais em hebraico, lá do ano 800, né? Depois de Cristo, conferiu para ver se a Vulgata latina estava certa, estava certo. Lá nos anos 2000 e alguma coisa, divulgaram lá os manuscritos do Mar Morto descobertos lá como é que é? 1947, certo? Esses textos são de 100 anos antes do nascimento do registro do nascimento de Jesus. Jesus nasceu 5 anos antes, né? Então, do século 100 antes do nascimento de Cristo. Esses textos bateram com o texto feito 900 anos depois. Ou seja, se tem alguma coisa que é confiável, é o texto. Aí está tranquilo. E o problema, o texto você registra e fica lá, né? Fica registrado. Vai todo o trabalho de copista e tudo, mas fica sempre registrado. O problema é quando entra na cabeça das pessoas, ou que não entra na cabeça das pessoas do texto. O texto é o só, certo? Então agora está essa questão aí de ter igrejas, outros tipos de igrejas, são as igrejas inclusivas, certo? Elas estão fazendo a cabeça delas, porque o texto não permite, certo? O texto não permite. Se você quiser ser inclusivista, inclusivo, você vai fazer uma nova Bíblia, você tem que escrever alguma coisa diferente. O que está escrito não dá. Isso que ele quer atualizar. Sim, ele quer atualizar a Bíblia. Qual que foi a alternativa? Lógica, ele é inteligente. Errado, mas é inteligente. Não tem como mudar, só se escrever uma Bíblia nova, tem que atualizar. Ele está falando, no caso, em atualizar a interpretação. Mas ele usa a expressão cartas vivas, porque ele está dizendo que a Bíblia não é suficiente, eu preciso escrever coisas a mais. Porque não está suficiente para atender a demanda, porque a ideia é de comércio, é atender demanda. Tem pessoas querendo ouvir essa mensagem, então para eu pegar e atender, ele usa uma expressão, eu vi uma das pregações, ele fala, o que a igreja tem de solução para oferecer? A igreja não é uma empresa, não é um comércio, a igreja não oferece solução nenhuma. Jesus Cristo não está implorando nada para ninguém, ele chegou e falou, é isso. Se você não quiser, você vai para o inferno. E ponto final. O que eu tenho para você é isso. É você que tem que me aceitar. Eu não tenho que te aceitar. Mas isso aí você não está
eu não estou satisfeito com o que você está me oferecendo. Meu, problema seu. Deus fala isso. Deus, aqui sou eu. O próprio Jesus falou isso para os discípulos. A pregação da multidão, né? Ele falou. E aí, o pessoal está indo embora, vocês não querem ir também? Se quiser ir embora, pode sair fora também, porque eu não vou mudar meu discurso. Aí, o que esse pessoal desse tipo pensa? Né? Ele pensa assim, nas pessoas, né? Pensa, por exemplo, se ele tem um filho ou uma filha, né? Que é aquela coisa que você mais preza, que você mais ama. Aí esse filho é homossexual, essa filha é lésbica, precisa incluir ela, que é meu filho. Precisa dar um jeito nisso. E aí cai no erro, né, de querer modificar algo que já foi estabelecido por próprio Deus, por padrão da Bíblia cristã. E tem muitos desses aí, sim, que às vezes tentam fazer as coisas para beneficiar ele. É maquiar, né? Isso daí, veja bem, humanamente falando, do ponto de vista humano, tirando Deus de lado, está certo. Está certo, porque você está fazendo uma leitura do amor. Você coloca o amor numa escala de valor lá em cima, tudo vai se. Lembra que eu falei na aula passada sobre construir algo baseado numa raiz? Você bota ali a pedra principal, o amor, você vai construindo ali naquela linha de pensamento. Então daria certo fazer isso, tá? O problema é justamente esse negócio ali que não se resolve, por exemplo, das duas naturezas de Jesus, humano e divino. Deus é amor e é justiça, tá? Então quando você tenta resolver, certo? Você tenta resolver algo que não é para resolver, aí dá esses problemas. A ideia é humana, olhando do ponto de vista humano, tá certo, é uma coisa boa, é uma coisa legal, você quer realmente tratar pelo amor, né? Só que aí você bate nessa questão, só para vocês entenderem, é o dilema. Pastor ele tem que tratar com o ser humano, ele tem que tratar com Deus. Muitas vezes a igreja está indo contra Deus, e o pastor sozinho tem que representar a opinião de Deus, e aí ele apanha, e ele fica naquele dilema: agradar a Deus ou agradar aos homens? Porque você cai nesse dilema, tá? Porque a igreja é composta de humanos, tem vontades e tudo, certo? Existe política, né? Principalmente no sistema batista, que é democrático. A igreja pode juntar todo mundo e falar: tchau, pastor, tchau, certo? Isso está acontecendo agora na igreja católica. Por questões políticas, se estabelece a liderança espiritual da igreja. Se o mundo está inclinando para um caminho, você vai para um caminho. Se está inclinando para o outro, você vai para o outro, para você sobreviver, certo? Então, meramente por questão política, uma hora a igreja católica, por exemplo, vai ter que ter essa mudança. Já dentro do Brasil, já tem igrejas católicas se rebelando contra a católica. Lá do outro lado do mar, lá na Europa. Pensando naquele assunto, né, que o Papa agora juntou aqueles religiosos lá e ensinou aquele documento. Tem muitos católicos aqui que estão totalmente contra. Sim. Tá. Então, tem igrejas católicas se rebelando, padres casando, já tinha muito tempo para isso aí. Eu tenho até acreditado a mulher do padre, porque realmente sempre existiu isso. Mas agora tem essa questão de reconhecer o movimento LGBT. Arruma administração central. Quando você tem uma administração centralizada, a máquina, o sistema, ele demora a se atualizar. Dizem por aí os especialistas, os sociólogos, antropólogos, que a igreja evangélica cresce no Brasil porque ela é porta de garagem. A administração nasce e encerra ali. Como ela não é descentralizada, ela
é uma estrutura menor, mais fácil de sofrer as modificações da sociedade, de atender às demandas da sociedade, se atualizar. Uma estrutura muito grande, até a coisa toda mudar. Por exemplo, o país Brasil está pressionando Roma para aceitar o LGBT, mas tem lá o pessoal da África, de não sei o que lá, de outras partes do mundo, que não estão nesse período aí, dessa visão ainda. Então eles vão conseguir, politicamente, conseguir uma administração que aceite manter, segurar por mais uns 10 anos esse negócio de LGBT, até aqueles países todos mudarem. Está entendendo? Então, corporações, sejam elas empresas, igreja, o que mais, demora a mudar. É a última instância da sociedade a mudar, falando de uma análise sociológica, né? Então tudo muda na sociedade. A última coisa é a religião, tá? A última coisa é a religião. Então a gente está vendo todas essas coisas acontecendo. A gente sabe por que elas acontecem. E o importante, eu digo para vocês, hoje em dia não é a questão nem da placa de igreja, porque quem diz que a denominação corresponde à sua visão. Então o que eu deixo de conselho para os irmãos, para finalizar aqui, é: siga a Bíblia, né? O espírito principal da Igreja Batista é a Bíblia como única regra de fé e prática. Siga a Bíblia, porque a gestão, não é nem gestão, porque a Igreja Batista é independente, né? Mas pode ter influências, exemplos de igrejas grandes mudando, fazendo coisas diferentes. E a questão é: eles estão de acordo com a Bíblia? A maior parte das igrejas batistas do Brasil mudou para tal coisa. Vamos seguir junto com ele? Vai todo mundo pular do penhasco, né? Vai todo mundo cair junto no mesmo buraco? Não, né? É importante seguir a Bíblia, tá? Porque o ser humano, ele é assim, ele tem liberdade de pensamento. Você precisa respeitar a liberdade de pensamento. Você precisa respeitar. Então não adianta chegar igual um movimento político X aqui no Brasil, querendo impor valores diferentes no maior país católico do mundo. Aí você vê que ele deu com os burros na água. Por quê? Porque não respeitou a moral cristã, e agora ele está batendo de frente, está vendo a força que tem a religião cristã, independente de ser católica, protestante, mas ele está vendo a força que tem no país. Por que ele não consegue mais? Porque ele, aí você vê uns tempos atrás, Santander lá, não sei se era o Santander, teve Omo, teve várias empresas. Essas empresas querendo impor essa agenda global, LGBT, esses negócios aí, a menina lá vendo um homem pelado lá no meio de um show desses circos de horrores aí, a sociedade brasileira, com seus valores, cultura cristã, não aceita. E a resposta está vindo agora, e está batendo com força. Independente do que acontecer, já se estabeleceu politicamente no país duas vertentes, já está definida no primeiro turno. Daqui para frente vai ser uma briga eterna, tá? Independente de quem vencer a eleição. Você já ficou determinado, já teve uma mudança que não sai mais, entendeu? O que foi feito aqui desses últimos anos para cá, isso aí não volta mais, entendeu? Esse movimento, essa briga, esse despertamento da sociedade para essas questões religiosas e política misturada, isso daí vai para frente ainda muitos anos, essa briga, independente de quem ganhar a eleição, tá? Isso aí já ficou. Isso aí vai influenciar nas empresas e tudo mais. O que a mente, a alma brasileira determinou? Nós não queremos isso. Não é todos os brasileiros? Não é, mas é a maioria. E outra coisa que ninguém está vendo, a maioria aqui é idoso. Quem decide é o idoso, no Brasil inteiro. Então não adianta você ficar mexendo com jovens, escola e faculdade,
Quem está decidindo é o idoso que vai dizer o que ele quer. Você queria falar alguma coisa? Sim, eu justamente nessa linha aí, porque a resposta demorou muito, faz hora você falou aí no estudo que a separação da igreja e do Estado, os batistas têm essa questão. E hoje nós estamos vivendo um momento que parece que isso não está mais seguindo. O que a gente vê de líderes evangélicos, não só batistas, porque os batistas ainda estão fora desse contexto, mas muitos líderes religiosos envolvidos na política. Está escancarou. Como agora a minha pergunta vai até o final do que você acabou de dizer aí. Está definido, da agora para frente, que realmente o país está dividido. O país está dividido com relação ao que os evangélicos se manifestou tanto na política, agora nesses últimos 2 mandatos, de 2018 para cá, que ficou tão escancarado que está havendo essa separação entre evangélico e católico e outras religiões, vamos dizer assim, no envolvimento na política. E isso vai ficar marcado agora, porque agora vai ser assim, como você respondeu, você fechou. Independente de quem ganha, está definido. Sim. Não vai mais existir essa união, vai haver sempre essa divisão entre esses grupos. E a igreja se manifestou tanto, porque se o lado esquerdo foi eleito, a igreja vai sofrer as consequências. Não tenho dúvida disso. A grande questão é assim, ó. Eu citei várias vezes o exemplo da mistura da igreja com o Estado, que deu problema. Esse negócio dá problema. Por isso que foi criada essa regra da separação entre religião e Estado. Tá? Por causa que quando o Estado passa a defender um ponto de vista religioso, ele oprime o outro. E aí cria comoção social, cria separação. Então, não é legal o Estado opinar em questões religiosas. Só que aí volta naquela questão da tensão, que é difícil de resolver. O Estado é laico. Legal, no papel é laico. Mas a população que compõe o Estado não é. Ela é cristã. Como é que fica? Você está entendendo? Então, na teoria é bonito, mas na prática é um país cristão, certo? Então você querer radicalizar, querer impor políticas que são contra a cristandade, é bater de frente com a população. A população, ela demora a responder, ela vai calada durante muito tempo. Chega uma hora que eles pegam e falam, não, chega, agora chega, tá? Então, é complicado, tá? A ideia é que a gente respeite as opiniões das pessoas. Na democracia, que é o melhor sistema que a gente tem, que não é perfeito, ele é diferente do que o Supremo Tribunal quer. O Supremo Tribunal tem um negócio que é mais ou menos, não dá aqui para colocar aqui, mas é mais ou menos assim. Você tem lá, eles têm um desenho na internet, tem 3 crianças, né? Cada criança tem o seu banquinho de madeira e tem um muro, e elas querem ver o jogo de futebol. Aí tem a criança pequenininha, está no banquinho de madeira número 1. A criança de um tamanho um pouco maior está no banquinho, tem 2 banquinhos de madeira, dois caixotes de madeira. E tem uma outra que é grandona, consegue ver, ela está sentada num caixote de madeira. Então, faz-se a distribuição de maneira que a menorzinha fique em cima de 3 caixotes de madeira e ela consiga ver o jogo de futebol. A do meio fica em um, pelo menos, e consegue ver, e a maiorzinha lá, que não precisa de caixote, não usa o caixote, e todas conseguem ver o jogo. Isso aí é o princípio da equidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, é bonito, é interessante, é bonito, filosófico é bonito. Ele tenta fazer esse equilíbrio para estabelecer a justiça, para favorecer a todos. É uma espécie de política, vamos atender todo mundo. Todo mundo tem que ser contemplado, uma sociedade justa. Bonito, bacana isso aí, legal pra caramba. Só que o problema é que na democracia, a democracia ela exige que seja feito à vontade da maioria. Significa que a minoria
perde e fica inconformado e tem que aceitar o que a maioria impõe, porque a democracia é isso, é a vontade da maioria. Então não dá para você pegar e querer estabelecer equidade na democracia. Você está entendendo? Então vai vir um pessoal muçulmano para cá. O Brasil está recebendo, beleza. Só que aqui, ó, meu país, minha terra, minhas regras. Você não pode colocar a lei da Sharia aqui e começar a bater em mulher. Você está frito se você fizer isso. Não, mas minha religião. Sua religião não vale aqui. É o meu país. Essas são as minhas regras. Tá? Então, uma coisa é os ideais, é o que está no papel, e outra coisa é a realidade. O importante é a gente seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia, né? Acho que já tá bom, vamos encerrar por hoje. E eu vou encerrar a transmissão e vou passar aqui para o pastor para ele dar uma palavra final.